recebendo vários pedidos de pessoas pedindo que eu explique um pouco mais sobre hipnose e sua relação com a programação neurolinguística, porque algumas pessoas assistem os meus vídeos no meu canal de vídeos, ouvem meus áudios, meus CDs, que são uma combinação de programação neurolinguística com hipnoterapia, e gostam muito dos resultados, e assistem outras coisas em outros lugares com outras pessoas e não sentem o mesmo resultado. Porque muitas vezes o que muitos me escrevem dizendo é que pessoas que trabalham com a hipnose têm uma abordagem que lhes parece um pouco mais clássica, onde as pessoas dão muitas sugestões, como acontece na hipnose clássica, do tipo, faça isso, faça aquilo outro. E que algumas vezes a coisa dá resultado e algumas vezes não dá o resultado planejado. E eu tenho inúmeros depoimentos, basta você entrar no youtube.com/AndréPersia e olhar os meus vídeos, principalmente aqueles mais acessados e até outros não tão acessados quanto aqueles que têm 100 mil visualizações, 150 mil visualizações e tal, onde as pessoas dizem, eu fiz anos de terapia, larguei sem ter resultados, e eu vi esse vídeo, fiz esse trabalho, um conjunto de trabalhos com alguns vídeos, e minha vida mudou completamente. Então, o que faz haver esse sucesso combinando programação neurolinguística e hipnose? Na verdade, eu acho que o sucesso vem justamente dessa combinação única entre esses dois fantásticos campos de trabalho. Na verdade, a hipnose já existe desde os finais de 1700 e pouco, mais ou menos, início de 1800, quando no início se atribuía isso a práticas místicas, porque já existem induções a estados alterados de consciência na história da humanidade desde que o mundo é mundo. Xamãs nas tribos, rituais, onde as pessoas às vezes até tomavam alguma droga alucinógena, junto ou não, ou só através do cântico de tambores que batiam num ritmo que levavam pessoas a um estado de transe, faziam com que a consciência dessas pessoas ficassem alteradas. E nesses estados modificados da mente, do corpo, as pessoas pareciam ter acesso a informações, a coisas, a intuições, a visões, a insights, o que nós chamamos de insights hoje em psicologia, que elas não tinham no estado ordinário. Só que até antes de 1700 e pouco, tudo era atribuído a uma fonte mística ou sobrenatural. A maioria dos experimentos e tal, de tudo que acontecia, tinha uma associação com alguma coisa religiosa ou mística. A primeira pessoa a mudar isso foi Franz Anton Mesmer, que veio com uma proposta de buscar uma energia dentro de nós e direcionar através das mãos, do magnetismo animal, essa energia, para direcionar essa energia que existe dentro de nós para ajudar a curar outras pessoas. Na verdade, muitas pessoas que estudam o trabalho de Mesmer atribuem que a Mesmer o início da hipnose propriamente dita, porque a maioria dos resultados que Mesmer conseguia, onde pessoas se sentiam de um jeito, tinham um determinado sintoma, iam para aquelas sessões no escuro, onde as pessoas ficavam quietas, falando baixinho, botando foco em alguma coisa, e algumas pessoas relatavam mudanças, melhoras. Na verdade, quando se analisa isso hoje em dia com o conhecimento da hipnose, parece que Mesmer, de alguma maneira, descobriu o foco de botar atenção na mente da pessoa, no processo dela, de direcionar os processos internos para um processo de cura e etc. Então parece que muito que Mesmer fazia, mesmo sem ter a menor ideia, era uma espécie de processo voltado para a hipnose de uma maneira geral, embora esse conceito nem existisse. Embora hoje já se saiba, muitas pesquisas vêm indicando que parece que a gente tem uma energia dentro de nós, que nós podemos direcionar a mente para alguma coisa, obter um resultado. Existe evidência estatística, científica, experimental disso, através da parapsicologia, que estuda isso desde 1930 nos Estados Unidos, nos anos 30, desde 1934, quando J.B. Rhine publicou o livro Percepção Extrasensorial e começou uma série de pesquisas sobre as capacidades da mente, não só de perceber coisas que vão além dos 5 sentidos, como também de influenciar o mundo de alguma coisa, os eventos do mundo
de alguma coisa através do desejo da vontade. Mas o ponto não é esse para esse nosso vídeo, embora pareça que existe até alguma coisa da mente que influencia o outro, como alegava Mesmer. Muito do sucesso de Mesmer vinha de um ambiente hipnótico que ele criou. E a partir daí, uma parte disso derivou para o espiritismo kardecista, que começou nessa época, e uma parte disso migrou para pessoas, estudiosos, médicos, que ficaram muito curiosos com isso. E nesse tempo aí nasceu a hipnose propriamente dita. A hipnose como um procedimento onde você direciona a mente das pessoas, coloca as pessoas num estado de transe, induz algumas pessoas ao estado de transe, e essas pessoas nesses estados de transe são capazes de fazer uma série de coisas que elas não fariam pelas vias normais. Isso começou a ganhar um grande interesse acadêmico, médico, inclusive Charcot, que foi professor do Freud, ficou muito interessado, ficou muito famoso na Europa nos anos de 1800 e pouco, difundindo demonstrações de hipnose em suas aulas na universidade, tá? Inclusive Freud estudou com ele, Freud e Jung praticavam hipnose, enfim, continuaram praticando depois, durante muitos anos, mesmo depois de Freud ter se posicionado achando que era melhor ir por um outro caminho, e nós vamos discutir isso daqui a pouco, por quê, né? Porque ele não estava errado, mas não tem nada a ver com a hipnose, assim como a forma como as coisas estavam sendo feitas até então. Apesar disso, a coisa começou a proliferar, e daí nasceu a hipnose de palco também, que é o processo onde se coloca algumas pessoas em transe e se pede para essas pessoas fazerem umas coisas que elas não fariam normalmente. Depende do grau da sensibilidade da pessoa. Por exemplo, coloca essa pessoa num estado de transe, num palco com várias pessoas, com motivo de entretenimento, e pede-se para a pessoa, por exemplo, morder uma cebola, e você diz que é uma maçã, e a pessoa come a cebola inteira, achando que está comendo a maçã mais docinha que existe, e não sente absolutamente nada. Algumas pessoas com uma sensibilidade um pouco maior são capazes, por exemplo, de você encostar uma caneta na pessoa e dizer que é um cigarro aceso, e a pessoa produzir uma bolha de queimadura, como se fosse uma bolha de queimadura, ou uma reação cutânea, como se fosse uma bolha de queimadura. Então, realmente, num estado hipnótico, algumas pessoas conseguem fazer algumas coisas interessantes. Você diz para a pessoa que ela está tomando um sorvete, ela vai ficar lá de olho fechado, segurando o sorvete imaginário, chupando, ou então imitando uma galinha, imitando um cachorro. Algumas pessoas muito sensíveis e algumas pessoas com um tipo de personalidade específico são capazes de fazer esse tipo de demonstração, outras pessoas não. A questão é que a hipnose de palco acaba até hoje sendo de grande interesse para a televisão, para o teatro, para Hollywood. Por quê? Porque é dramático o efeito. Você tem lá um senhorzinho, uma senhorinha, uma pessoa normal, aparentemente, de repente fazendo coisas incríveis e estranhas que essa pessoa não faria normalmente. Então, por um lado, a hipnose de palco ajudou a difundir um conceito de hipnose, e isso é uma coisa bacana, é interessante, eu acho que ela tem o seu lugar e tal. Por outro lado, ela acabou vendendo uma imagem de hipnose como alguma coisa que você domina o outro e o obriga a fazer coisas que não gostaria de fazer. E várias pessoas que já no início não queriam fazer hipnose comigo me perguntaram, mas qual é a serventia que tem eu comer uma cebola achando que é uma maçã ou imitar uma galinha? E a minha resposta para essas pessoas sempre foi a mesma: nenhuma, absolutamente nenhuma, porque eu não faço nada disso. Não é necessário fazer isso. Então você tem a hipnose clássica, que é a hipnose onde você segue alguns roteiros muito específicos que foram compostos por estudiosos, por pesquisadores, hipnólogos. Você segue esses roteiros. É um processo onde você dá comandos específicos e você obedece a padrões específicos e você procura mover a pessoa através de comandos específicos dentro de alguns padrões e gráficos específicos para obter alguns fenômenos hipnóticos específicos, ou seja, eu vou conduzir a pessoa para o nível 3. No nível 3 eu devo ser capaz de fazer os fenômenos hipnóticos A, B, C. Isso é uma das propostas, uma das possibilidades. E existe uma hipnose moderna que surgiu agora,
mais recentemente com Milton Erickson, que justamente conhecia tudo sobre hipnose, mas conhecia muito sobre psicologia também. E ele meio que resolveu uma história lá que foi criada por Freud, onde Freud disse que não era legal usar hipnose, que era melhor usar psicanálise. Por quê? Porque na época de Freud, as pessoas, por exemplo, viam com uma paralisia histérica. As pessoas, por exemplo, tinham a mão paralisada, e aí os médicos chegavam à conclusão que essa mão paralisada, a pessoa não tinha nenhum problema na mão. A mão estava paralisada por fatores emocionais. Então os hipnólogos clássicos ficavam dizendo: mão, solta, agora você vai se sentir muito bem. Muitas vezes não funcionava e muitas vezes a mão soltava, mas a perna paralisava, né? Então havia uma substituição de sintoma, né? Saía a paralisia da mão, mas o estômago começava a ficar com gastrite. Alguma coisa assim, ou seja, tinha alguma coisa dentro da pessoa que não estava sendo resolvida, ou seja, a paralisia da mão era um sintoma de alguma coisa que precisava ser resolvida, não estava sendo resolvido apenas com a sugestão: pare com isso, deixe de fazer, agora você é saudável. Esse foi o insight de Freud e ele está cobertíssimo de razão em relação a isso. Então ele propôs a psicanálise, onde a pessoa falava sobre suas questões pessoais e eventualmente ela entrava na causa, descobria a causa, a origem, entrava em contato com seus sentimentos, com aquilo que estava dentro dela. Certíssimo, nota 10 para o Dr. Freud. Só que hoje em dia você pode fazer hipnose e ao mesmo tempo cuidar das questões emocionais da pessoa, que foi o que Milton Erickson fez. Ele começou a perceber as questões individuais de cada pessoa e começou a se perguntar o que é melhor para esse cliente. Ao invés de seguir um roteiro, caminhos e padrões específicos e colocar pessoas em processos específicos, ou seja, encaixar a pessoa dentro de uma forma e usar uma técnica estruturada, criada sei lá por quem for, Milton Erickson começou a perceber: quem é essa pessoa que está na minha frente? Como é que ela é? Quais são as características dessa pessoa? O que é mais comum nessa pessoa? O que é mais presente nessa pessoa? E ele começou a ficar mais interessado pelas características individuais de cada um. E ele começou a adaptar todo o conhecimento da voz hipnótica, do processo hipnótico, de ajudar a pessoa a se interiorizar, ir para dentro de si e tal, dentro daquilo que seria o melhor para aquela pessoa. Tanto que ele faz induções diferentes, tempos diferentes, e a ênfase vai toda na interação com o outro e na linguagem. Ele chega a dizer, e eu concordo plenamente com a minha experiência clínica, que você pode fazer hipnose sem transe hipnótico, que não é nem necessário o transe hipnótico, mas a linguagem hipnótica já faz a pessoa pensar diferente e, portanto, fazer coisas diferentes. Então Milton Erickson muda tudo, e ele consegue resultados muito maiores e melhores, porque ao mesmo tempo que ele provoca o estado hipnótico, ele também trabalha, ele fica atento às dinâmicas psicológicas das pessoas de uma maneira geral. Programação neurolinguística. Richard Bandler e John Grinder modelaram a excelência. Richard Bandler e John Grinder foram atrás daquelas pessoas que tinham um resultado incrível que ninguém mais tinha. Uma dessas pessoas foi Milton Erickson, que eles foram lá conhecer, interagir, estudar os transcritos das sessões de Milton Erickson e uma série de outras coisas assim. Eles modelaram vários terapeutas que tinham um sucesso absurdo e nenhum de seus seguidores, ou quase nenhum de seus seguidores, conseguia ter um sucesso parecido. E eles descobriram que não tinha nada a ver com a técnica que essas pessoas seguiam, nem com a teoria, nem com o modelo. Porque quando alguém, por exemplo, gostava do Milton Erickson, as pessoas iam tentar estudar a teoria do Erickson. Ou quando alguém gostava do Fritz Perls, que foi outro modelado, que era da Gestalt, então as pessoas iam estudar Gestalt, mas as pessoas que iam estudar Gestalt e até iam ler os livros do Fritz Perls, elas não conseguiam ter os mesmos resultados que o Fritz Perls, que o Milton Erickson, que Virginia Satir, que foi uma outra terapeuta familiar modelada. Na verdade, Richard Bandler começou a perceber que a coisa não estava na teoria nem no modelo, a coisa estava, na verdade, em como eles faziam o que eles faziam. Então eles começaram a estudar como essas pessoas falam, como essas pessoas interagem umas com as outras, como é que essas pessoas trocam informações, como é que essas pessoas se comunicam com seus clientes, como elas usam a voz, o que elas fazem. E eles começaram não a se perguntar
qual é a teoria, mas como, o que essas pessoas fazem na prática, e começaram a modelar esse processo. E quando eles começaram a identificar aquilo que era o padrão do sucesso nessas pessoas e reproduzir em outras pessoas, eles conseguiram ter resultados não só tão parecidos quanto o que aqueles terapeutas estavam conseguindo, como alguns até superiores quando se junta tudo isso muitas vezes, em várias técnicas, principalmente em técnicas mais avançadas de PNL, onde você tem influências desses vários terapeutas, às vezes numa única técnica. E assim surgiu a programação neurolinguística. Quando eu fui estudar com o Dr. Richard Bandler, que era meu sonho desde que eu soube que PNL existia, eu comecei a ler, ouvir os áudios do Dr. Richard Bandler, comprar todos os materiais dele, eu comecei a perceber que o Dr. Bandler não fazia distinção alguma entre PNL e hipnose. Ele sabia o que era PNL, trabalhava PNL, mas ele usava toda uma linguagem bem ericksoniana, bem hipnótica, para fazer a coisa funcionar. E eu comecei a reparar quem só usava técnica de PNL e quem usava PNL com processos de hipnoterapia em maior ou menor grau. E eu comecei a perceber que quem combina as duas coisas tem um resultado muito melhor. E Richard Bandler não só combina, como usa e abusa disso o tempo todo e tem resultados incríveis, porque você coloca a pessoa num estado propício para mudanças e ao mesmo tempo que você coloca a pessoa num estado propício para mudanças, você usa recursos da programação neurolinguística que fazem você pensar diferente, processar mentalmente de outra forma as coisas, sair daquela forma original, problemática, limitante e começar a processar coisas de outro jeito, de outra forma. Então eu comecei a modelar Richard Bandler, o próprio Robert Dilts, que faz um pouquinho menos do que o Bandler, mas também faz. Quando eu já estive com o Dilts pessoalmente algumas vezes, quando ele trabalha, ele usa e abusa da linguagem hipnótica também, enquanto ele aplica a PNL, inclusive a PNL da terceira geração que ele usa e tal, e os resultados são incríveis. Então eu comecei a perceber que o efeito disso era muito maior, dessa combinação, do que se eu usasse só PNL ou só hipnose sem PNL. Eu comecei a perceber que juntar essas duas coisas, tal qual fazem esses grandes mestres, traz um resultado incrível. Eu comecei a desenvolver todo um trabalho em cima disso, não só no consultório, atendendo pessoas, como também dando cursos, ministrando cursos. E é por isso que nos meus cursos de formação as pessoas aprendem programação neurolinguística, aprendem no Practitioner em programação neurolinguística, no Master, linguagem hipnótica em níveis básico, avançado, etc. Eu solicito que os meus alunos que terminam o Practitioner em PNL muitas vezes façam a formação em hipnoterapia. Por quê? Porque se eles desejam trabalhar com pessoas, se eles desejam adentrar nos domínios da mente inconsciente de outra pessoa, é muito importante que eles tenham uma boa formação em hipnose clínica, que é diferente da hipnose de palco, que não é aquela feita para produzir macaquices e deixar a pessoa constrangida por fazer coisas que ela não gostaria de fazer. A hipnose clínica é aquela onde você convida o cliente a se interiorizar e você usa recursos para ele pensar diferente, para ele botar a mente em outra direção. Existe muita evidência científica, inclusive, de que os ensaios mentais podem mudar como nós nos sentimos, até reduzir a quantidade de pesadelos, de insônia, de sonambulismo. Tem uma série de evidências que mostram que quando você põe a sua mente para funcionar e direciona a sua mente para um foco específico, isso faz com que você mude o processo mental inconscientemente, o que muda como você se sente, muda a sua experiência. Então, na verdade, existe até muita evidência científica que apoia, que dá apoio a esse trabalho que a gente faz. E é por isso que os resultados acontecem. Eu gostaria de convidar todas as pessoas a não só conhecerem a nossa formação em hipnoterapia, em hipnose clínica, como a nossa formação em programação neurolinguística, porque você vai ver um pouco das duas coisas nos dois cursos, e aquelas pessoas também que fazem atendimento comigo, seja online, seja presencial, a experimentarem o poder que tem essas duas disciplinas juntas, de mãos dadas, acessando. Por quê? A hipnose coloca você num estado
outro da mente que te dá acesso a recursos que você não tem no estado em vigília, porque às vezes você se cobra, se censura, acha que não é capaz e tal. E a programação neurolinguística faz você mexer na estrutura problemática de alguma coisa muito rápido e rapidamente mudar essa estrutura para alguma outra coisa. Nós revertemos alguns casos de ansiedade, de fobia e tal, às vezes em meia sessão. Em alguns casos, a pessoa sai de um quadro de pânico, de ansiedade, de fobia, em meia sessão. Claro que depois tem que trabalhar outras coisas complementares, porque tem essa vantagem também. Nesse trabalho que a gente faz, tanto nos cursos quanto nos atendimentos, não existe apenas sugestão tipo mude, melhore, você é maravilhoso. Eu sei que isso não funciona. Existe todo um trabalho de uma reestruturação, de uma mudança na estrutura, onde eu vou mapeando a estrutura da pessoa, eu vou identificando a estrutura da pessoa, qual é a estrutura problemática, o que está sendo repetido, o que a pessoa está repetindo, às vezes mesmo sem se dar conta, e começo a ajudar a própria pessoa a mexer, a interferir nessa estrutura. Por isso eu acho muito válido que uma pessoa que deseja estudar isso, estude Practitioner em Programação Neurolinguística, faça uma formação boa em hipnose clínica e engenharia mental transformativa e uma série de outras coisas assim. Depois siga com suas formações em coaching, em programação neurolinguística mais avançados, para que você possa realmente ter acesso à estrutura da pessoa. Porque mais do que aprender técnicas, nós precisamos conhecer como funciona, para que você mesmo possa chegar diante de um cliente, diante de uma turma onde você vai fazer um workshop e criar sua própria técnica ali na hora, no momento, como eu faço o tempo todo com os meus clientes, como eu faço o tempo todo quando eu estou ministrando cursos, que eu faço induções coletivas. Eu sento muitas vezes ali e não sei o que eu vou fazer com as pessoas. Eu deixo fluir todo o meu conhecimento sobre PNL, hipnose, coaching, hipnoterapia e interajo percebendo as necessidades daquele grupo, daquela pessoa que está ali diante de mim. Então, conheça mais. Visite o meu canal de vídeo, youtube.com/AndréPérsia, e você vai ter acesso a uma série de induções, de vídeos, de técnicas voltados para isso. Eu tenho cursos presenciais, tenho cursos online, onde você vai ter a oportunidade de poder conhecer e praticar todas essas coisas. Sucesso!